e amanhã a gente já começa, né, em sala de aula implementando. Minha preocupação, né, é que em sala de aula o computador lá não esteja preparado do jeito que vocês precisam, né? Então pode ser que amanhã em sala de aula vocês não consigam dar muito prosseguimento ali naquele horário de aula. E acho ruim porque até você chegar na UFMA, né, ter esse movimento todo para trabalhar ali, depois chegar em casa para continuar o desenvolvimento, vocês vão perde muito tempo, né? Mas eu acho legal amanhã para a gente tirar qualquer dúvida, né, com relação às notas aí. Então, dando sequência aqui, amanhã o que a gente precisa? O que a gente fez aqui, nós já fizemos aí os comandos, né? Não, falta ainda o comando, né, que é o comando let, né, que é o comando de atribuição, né, que ele precisa de variáveis. Então, o que não precisava de variáveis, a gente já conseguiu trabalhar aqui sem variáveis. Então, estamos construindo, né, desde a expressão simples, né, a gente começou com uma literal inteira, né, trabalhando com strings, com operações aritméticas. Então, por exemplo, a gente já consegue, né, trabalhando com literais inteiras, a gente consegue fazer expressões com operadores complexos quanto queira, né? Vamos fazer um teste aqui só para ver se está funcionando, que a gente não está explícito no nosso código, mas eu acho que funciona. Vamos fazer o seguinte teste de expressões aqui. Temos esse cara aqui. Vamos copiar aqui esse teste. Simple expression. Vou pegar aqui um 3. E vou colocar aqui parênteses. Se eu coloco parênteses aqui, né, eu tenho que avaliar primeiro 30 vezes 40, né? Então, qual o código que eu deveria gerar aqui? Não pode ser esse código igual, né? Porque aqui ele está avaliando da esquerda para a direita, né? Então, ele tem que avaliar o 30 e 40, né? Então, push constant 30, né? 30, depois o 40. Aí, eu vou chamar multiplicação, né? Eu vou ter que avaliar essa multiplicação. Depois, eu vou fazer o push constant 10, né? Somar, né? Acho que é isso. Será que funciona? Ó, deu diferente. Será que eu... Actual push constant 10. Ah, mas tá certo, né? Eu que fiz besteira, pessoal. Eu que fiz besteira. Na verdade, né, ele vai na sequência aqui, né? Ele vai... Eu fiz besteira aqui. Ele vai fazer o push constant 10. Vai fazer o push constant 10, né, que ele está avaliando aqui, vai fazer o push constant 10, mas ele não vai somar logo, né? Ele vai botar o 30 e vai fazer o ADD, né? Então ele vai avaliar essa expressão aqui. Então ele vai fazer o push constant 10 mais o próximo termo. Só que o próximo termo não é só o 30. Né? A questão é que o próximo termo, ele é um termo parentetizado. Está aqui na gramática. Eu que li errado ali. Me perdoe. Então, existe aqui um termo que é esse termo aqui, ó, que é entre parênteses, né? Uma expressão entre parênteses. Então, o segundo termo é 30, 40 e multiplico. Aí depois eu somo. Então, eu que tinha interpretado errado aqui. Beleza? Entenderam aqui, pessoal? Ele vai fazer push constante 10. Só que aí, na hora que ele for avaliar aqui a segunda expressão, né, ele vai avaliar ela toda. Não vai avaliar o 30, depois o 40. Então, a próxima expressão não é só o 30. Na verdade, é 30 vezes 40. Ele vai avaliar. Então, com isso, eu vou estar avaliando, multiplicando esses dois valores, depois somando com 10, gerando o resultado que eu esperava. Beleza. Observe que eu não precisei, né, mexer nada no meu código para incluir a parte da geração de código com parênteses, né, porque a parêntese já está definido na gramática. Né, então, a gramática me ajudou nisso.
Só que, além, né, das expressões, eu tenho que tratar variáveis, né? E como funciona a questão de variáveis, né? Os compiladores, né, desde sempre, né, tinham a seguinte situação, né? Eu tenho variáveis são declaradas, né? Então, como que eu vou tratar essa questão de variáveis? Como é que eu vou saber se uma variável foi declarada ou não foi declarada, né? A minha linguagem tem que continuar simples, né? Tem que continuar dentro de uma gramática livre de contexto. Então, para dar esse contexto, né, se criou uma nova estrutura de dados, né? Então, para apoiar, né, nesse processo de compilação, que são as tabelas de símbolos. Então, numa linguagem mais complexa, para essa tabela de símbolo, vai variáveis ali, mas não só variáveis, vão ser armazenadas ali também funções, né, classes, todos os imports, né? Então, todas as informações ali, né, de declarações, de definições, tem que ir para essa tabela de símbolos. A nossa linguagem ela não suporta imports, né, só tem variáveis aqui, declaração de variáveis. E aí eu preciso saber o tipo de variáveis, né? Porque dependendo do tipo da variável, se for uma variável definida na classe, né, que são os statics, né? Então ela vai estar armazenada no espaço global, né? Se for uma variável distância, né, o field, ela vai estar associada ao objeto, né? Ela vai estar associada ao objeto. Então ela vai estar em outro segmento de memória. As variáveis locais, né? As variáveis locais vão estar na área de pilha, né? Então vai estar em outro segmento também. Os parâmetros, os argumentos, né, vão estar em outro local, né? Então eu preciso guardar essa informação também. Então a minha tabela de símbolo, como é que ela funciona? Eu vou ter algo desse tipo aqui, né? Por exemplo, eu tenho lá o nome da variável, eu tenho o tipo daquela variável. Então essa linguagem é uma linguagem estaticamente tipificada, né? Então as variáveis são associadas a tipos, né, e não mudam. Ela tem esse kind, né? Kind é tipo de tipos, né? Mas que não é o tipo do valor que a variável assume, né? Mas o tipo da variável. Então, tem o static, tem o field, né? Tem o argument e tem o local. E aqui eu tenho o índice dela. Então, à medida que vai aparecendo uma variável, aparece a primeira variável local, ela é 0. Né? Apareceu uma field, é 0. A próxima field é 1. A outra field é 2. Né? Aqui eu tenho um argumento, 0. Local é 0 também, a primeira variável local. Então, como é que funciona essa questão? Declaração de variáveis. Né? Eu tenho aqui um exemplo. Então, eu tenho aqui o field x e y, eu tenho um static point count, e eu tenho aqui no meu método, distance, né, o order, que é o argumento, eu tenho o dx e o dy. Essas aqui são declaradas dentro da classe, né? Então, é como se fosse numa tabela separada, né, num agrupamento separado. Então, eu vou ter aqui as classes, o que é definido na classe, que é o x, o y e o point count. E vou ter, do outro lado, né, eu tenho aqui as que são definidas dentro desse método distance. A minha classe tem vários métodos. Então, toda vez que eu entro dentro de um método, eu recrio essa tabela aqui. Só que a tabela da classe, ela continua a mesma. E como é que funciona a sequência de consultas nas tabelas? Primeiro ele consulta essa primeira tabela, né? Se ele achar o dx, ele já usa esse dx. Tem um dx declarado aqui na classe. Ele vai ficar sombreado, ele não vai ter acesso a isso. Ele vai ver só essa primeira, ele já vai usar essa. Eu estava procurando x, eu não achei nenhum x aqui. Eu vou procurar o x na outra. Não achei nenhum aqui, eu posso dizer, por exemplo, que aquela variável não foi declarada. Né? Ela tinha que ter sido declarada. E só vai ter esses dois níveis. Né? Só tem esses dois níveis. Estilo JavaScript até uns anos atrás. Né? Então, o JavaScript, antigamente, tem lá a função. Eu podia ter coisas declaradas, né? A igual a 10, né? Tá aqui no nível global, como é que seria parecido com esse nível de classe aqui. E eu poderia ter algo declarado aqui. Né? Só que se eu tiver um if, por exemplo, declarar um var b aqui,
40, 50, sei lá. Se eu tentar usar esse... log, o B, vou botar só assim. Quem conhece um pouco de JavaScript aqui, se eu tenho esse cenário aqui, ó, tenho um var B declarado dentro de um if, eu consigo acessar esse B do lado de fora, na linha 9 aqui, JavaScript. Estou tentando lembrar agora a diferença entre o var e o let. Sim. No caso aqui do var, você consegue acessar. Nem é uma boa prática você declarar assim var B aqui dentro, porque se a gente declara desse jeito, tem uma tendência a gente achar que ele está declarado dentro do if, ele só existe dentro do if, né? No C, por exemplo, se eu declaro lá dentro do C, né, esse int só existe dentro do if, né? Mas no JavaScript, com var, não. Com let, aí beleza, né? Se eu declaro aqui com let, né, que JavaScript 6 para frente, esse let, esse B, só é visível dentro do if. Fora do if, ele já não é mais visível. Então vai dar um erro aqui, né? Mas antes não. A nossa linguagem, ela é parecida com, um pouco parecida nesse sentido, com o... Sim, para qualquer escopo do JavaScript anterior, né? No JavaScript, antes, eu tinha que declarar aqui do lado de fora. Eu podia declarar aqui dentro, mas não faria diferença, né? Então, na nossa linguagem também, eu posso ter ifs, mas eu não vou declarar variável dentro dos ifs, né? Só existe um local para declarar variáveis locais, que é no início da função. Se eu tenho if, while, né, não vai ter esse escopo dentro de if, dentro de while, não. Mas como é que eu trataria isso? Se eu quisesse tratar isso? Eu poderia tratar isso com uma lista encadeada de tabelas, de símbolos, né? Então, eu fui lá, entrei na minha função. Eu crio uma tabela de símbolo. Entrei no outro if, o que eu faço? Eu crio uma nova tabela de símbolo, né? Então, todas as variáveis vão ser declaradas dentro delas, e essa aponta para a tabela de símbolo superior, né? Então, o que vai acontecer? Ele vai consultar primeiro nessa tabela, para depois testar na tabela seguinte, anterior, né? Acima dela, né? Eu tenho agora um outro if dentro do if. Ele cria mais outra tabela e faz essa tabela apontar para a anterior, né? Então, e aí ele sempre começa a consultar pela essa última que foi adicionada, né? Então, ele consulta nessa. Se não tem, ele procura na anterior. Se não tem, ele procura na anterior. Se não tem, ele não consulta em nada. A gente não está fazendo com tabela, com lista encadeada, porque a gente só tem duas tabelas. Então, a gente entrou no meta, a gente cria essa tabela. A gente vai ver que na prática a gente vai estar com ela criada, a gente só vai limpar. E eu tenho, é como se eu estivesse sempre apontando para a anterior, né? Então eu vou procurar nela, depois eu procuro na anterior. Então, essa é a abordagem. Então, como é que seria a ideia básica, né? Então, variáveis de instância de classe, né? Então eu posso ter mais de uma variável definida por linha, né? Então, definido lá no nível da classe. Então, o que eu vou fazer? O meu algoritmo vai ser algo do tipo, olha, eu vou identificar o tipo, lá na declaração de variáveis, no classe VARDEC, né? Eu vou identificar se é o field ou static, né? Vou identificar o tipo, se é int, char, boolean ou de uma classe, e depois, para cada variável separada, eu vou adicionar na tabela de símbolo. Então, isso aqui é legal, por isso que teve essa limitação da linguagem, né, de você ter um local fixo para declarar variáveis. Então, essa minha tabela de símbolo, ela vai ser lá no início da declaração de variáveis, eu vou montar essa tabela de símbolo. Os comandos é o seguinte, eu vou estar sempre com minha tabela de símbolo já estática, não vou mexer mais nela. Só quando eu entrar no próximo método que eu vou estar recriando, né? Variáveis locais, eu já sei que qual que é o kind dela é local. Então, eu não preciso me preocupar. Eu preciso identificar qual que é o tipo. Int, char, boolean. E para cada variável local
para cada variável separada por vírgula, eu vou adicionar na tabela de símbolo da subrotina como local e com aquele tipo definido. A mesma coisa para as variáveis de argumento, né? As variáveis de argumento eu já sei também, né, que vão ser do tipo arg, né? Vou pegar o nome, adicionar na tabela de símbolo como arg. A diferença é que no caso dos argumentos, né, eu não vou ter mais de uma declaração, né, por tipo, né? Se eu tenho lá function void f, né? Se eu tenho duas variáveis do tipo inteiro, se A e B é do tipo inteiro, eu vou ter que declarar duas vezes, assim, né? É assim que a gente faz nas linguagens, né? Java, C, int A e int B. Então, para cada declaração de variáveis, eu vou ter um tipo e o nome da variável. Então, eu já vou identificar o nome, identificar a tabela de símbolo como argumento, né? E o tipo, né? E aí, se eu encontrar a vírgula, eu faço novamente lá dentro do parent list, né? Diferente lá da outra declaração, né, local, por exemplo. Eu poder ter int A, B, C, D, um monte de variáveis do tipo inteiro, eu posso colocar tudo numa mesma linha. Como eu poderia colocar em linha separada também. O critério do programador. Então, isso aqui é na hora de declaração de variáveis. Eu encontro a variável, eu adiciono na tabela de símbolo. E o uso das variáveis nas expressões, né? O que eu vou ter que fazer? Então, dentro do while, dentro do if, dentro dos comandos, eu vou ter expressões, né? Então, cada vez que o computador detectar uma variável, ele vai procurar a variável na tabela de símbolo, de nível de subrotina. Se não for encontrado, ele procura na tabela de nível, símbolo de nível de classe. Se não encontrar no nível de classe, ele deve, por exemplo, parar o programa com a mensagem identificador não encontrado. Com o símbolo identificado, ele deve usar o kind, né? Isso é static, isso é field, tudo, para gerar o código. Né? Por exemplo, se eu descubro que ele é uma variável local, né? E o índice também, né? É a variável local 1, então push local 1. É a variável local 2, push local 2. Né? Então eu vou trazer essa informação. Né? Então isso é variável nas expressões. Eu vou ter variáveis também nas atribuições, né? Então um outro local que eu posso ter variáveis é nas atribuições. Eu posso ter let A é igual a 20. Então vai ser a mesma coisa. Né? Eu vou ter que procurar essa variável nas tabelas, né, subrotina de classe. Né? A única diferença é que, na hora de gerar o código, ao invés de gerar código push local 1, eu vou gerar pop local 1. Então, isso é o caso das variáveis na tabela de símbolo. E aqui, para a gente encerrar o nosso encontro de hoje, né, um exemplo aqui. Ó. Então, tem lá a classe, vou abrir aqui maior, a classe point, tem aqui duas variáveis field, eu tenho um point count, está aqui minha tabela de símbolo de classe, e está embaixo a minha tabela de símbolo da subrotina. Se eu tenho um código do tipo let y igual a y mais dy, o que vai acontecer? Ele vai procurar esse y aqui na tabela. Né? Então, primeiro ele vai procurar na tabela de subrotina. Ele não acha. Ele acha na tabela de classe. Né? O y é o field. Né? O field ele vai mapear não como push field, mas push this. E aí ele vai olhar, né, o índice dela. É o 1. Então, push this 1. Ele está valendo aqui a expressão, ó, y mais dy. Aí ele vai ver o dy. dy ele vai procurar na tabela de símbolo de subrotina e vai achar que o dy é a variável local 1. Então, push local 1. Né? Tem aqui a soma, add. E eu estou jogando isso para quem? Para um y. Né? O y ele vai olhar de novo na tabela, não vai achar nessa tabela, vai achar na tabela de símbolo e vai descobrir que é o field 1, então push, pop, né? Nesse caso, pop, this 1, e gerou o código. Né? Então, a gente vai ter que gerar esse código aqui, e aí a gente vai deixar isso, né, essa parte aqui do suporte a variáveis, né, para o próximo encontro aí. Eu acho que eu vou até fazer então atualizar aqui minha versão aqui para a gente poder baixar minha versão lá na UFMA e continuar a partir daquele ponto lá. Tá bom? E aí, alguma dúvida? Quero perguntar alguma coisa? Professor, em relação à aula, no caso, amanhã será o dia para finalizar a parte dessa geração de código, né? E aí seria a última parte da P3?
Eu acho que amanhã a gente talvez a gente precise, essa parte de classe e objeto aqui, eu acho que a gente talvez precisaria de mais um encontro na quarta-feira. Na quarta-feira a gente concluiria. Né? Mas, por exemplo, agora a gente está no encerramento, por exemplo. Um aluno que não consiga... Eu vou até parar a gravação aqui, né? Para ninguém usar. Mas, por exemplo,